Olá, hoje a gente vai se aprofundar num romance fundamental, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, lá de 1956. Temos aqui uns trechos de uma análise crítica bem interessante. E a ideia é explorar juntos o que faz esse livro ser tão forte, né? Os temas, a importância dele até hoje. Exato. E, bom, a história leva a gente para Paris. Acompanhamos o David, um jovem americano meio perdido, sabe? Ele tá lá tentando se entender longe de casa e aí entra num relacionamento super intenso e complicado com o Giovanni. Um barman italiano, cheio de carisma, mas também misterioso. E essa análise que a gente está usando, ela destaca muito como o Baldwin constrói essa Paris, né? Não é só, não é só um fundo. É quase como se a cidade refletisse a confusão do David. A escrita dele, segundo a análise, é lírica, mas ao mesmo tempo muito honesta, crua até. Sim, captura a angústia dele de um jeito visceral. A análise até aponta o uso das descrições, tipo os cheiros, os sons dos bares, aquela sensação meio claustrofóbica do quarto do Giovanni. Tudo isso ajuda a gente a entrar na pele dele, né? Com certeza. E essa imersão, ela nos leva direto para o tema central que a análise explora bem, a busca por identidade. Autenticidade. É isso. O David parece viver dividido, né? Entre aquele lado americano mais reprimido e essa Paris que oferece uma liberdade, só que uma liberdade que também assusta ele. A análise até sugere que o Giovanni é mais que um amor. Ele é quase um símbolo dessa possibilidade de viver sem as amarras que o David carrega. Uma autenticidade que desafia, tem suas sombras. Não é idealizada. Mas voltando para o David. Essa tensão, né, o desejo pelo Giovanni versus a dificuldade, a incapacidade dele de aceitar isso, de se aceitar. Isso é o motor do conflito todo. Uhum. E a análise deixa claro, não é só uma luta contra o preconceito de fora, é uma batalha interna mesmo, moldada pela sociedade de onde ele veio. Exatamente. O relacionamento deles é cheio dessa dualidade, né? Momentos de paixão, de conexão profunda, mas aí vem a vergonha, o medo do David e mina tudo. A análise argumenta que a traição final, a rejeição do Giovanni, não é só, digamos, uma fraqueza pessoal. É um reflexo trágico de como ele internalizou as pressões sociais da época. E pensando nisso, no contexto da época, a análise reforça o quão transgressor foi o quarto de Giovanni em 56. Imagina, publicar uma história com um protagonista americano branco, lidando tão abertamente com a homossexualidade, e de forma complexa, humana. Foi um ato de coragem, né? Nossa, imenso. A análise posiciona o livro não só como um marco para a literatura LGBTQ+, e o que ele certamente é, mas também como uma crítica sutil, talvez, mas muito potente, àquela rigidez moral, à hipocrisia da sociedade americana da época. Desafiava o silêncio, né? Aquela ideia de patologizar a homossexualidade. Totalmente. E o impacto disso, a análise também nota isso, foi gigantesco. Abriu portas para outras vozes, outras histórias. Influenciou muitos escritores a explorar a experiência queer com mais nuance, mais honestidade. Não é só sobre ter representação, mas a qualidade, a profundidade dela. Então, reler ou descobrir o quarto de Giovanni, ainda mais com essa análise guiando um pouco, confirma que é uma obra que vai muito além da trama em si. É uma exploração, assim, visceral da identidade, do amor complicado, do desejo que não pode ser dito e das marcas que a sociedade deixa na gente. Perfeito, continua sendo uma leitura que incomoda, mas necessária. Ela confronta a gente com essa dificuldade universal de ser quem a gente é num mundo que muitas vezes prefere as máscaras. A forma como Baldwin junta o pessoal e o social é o que faz o livro durar tanto. É atemporal nesse sentido. E fica uma questão no ar, né? Pois é, a análise foca muito na luta do David lá em Paris nos anos 50. Mas se a gente pensar hoje, será que essas pressões para a gente se encaixar, para esconder partes de quem somos, elas só mudaram de aparência? Ou será que, no fundo, a essência desse conflito pela autenticidade continua tão desafiadora quanto era para o David? Fica aí para a gente pensar.